Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esse episódio de número 194 que contempla as notícias do dia 5 de abril até o dia 11 de abril. E no meio de tanta coisa nova surgindo o tempo todo, e você que acompanha o compilado sabe o quanto essa frase é verdadeira? Uma coisa continua igual. Quem tem uma base sólida sai na frente. Pois é, ter conhecimento de verdade prático, aplicado, faz toda a diferença quando você está resolvendo os problemas reais do dia a dia. E não adianta só correr atrás da última tendência. Para crescer de verdade na área tech, tem que desenvolver habilidades técnicas, pensamento crítico e visão estratégica. E é justamente aí que a FIAP se destaca. Além de ter uma estrutura completa para você estudar de forma presencial ou online, os cursos são todos voltados para o mercado, com muito conteúdo hands-on. Um dos diferenciais das graduações da FIAP são os nanocourses. Com eles, você consegue personalizar a sua formação. Você pode se tornar, por exemplo, um engenheiro de software que entende de marketing digital, ou um cientista de dados que domina inteligência artificial. Você pode escolher diversos cursos ao longo da sua formação e por mais 2 anos depois de concluir a graduação. Então, se você quer dar um passo a mais na sua carreira, indicamos fortemente que você acesse o link aqui na descrição e conheça as formações da FIAP. Tem desde graduações até pós-tech e MBA. Para começar esse episódio, nada melhor do que um café, porque rolou muita coisa essa semana, foi até difícil de escolher as notícias, Verdade. tá? Porque se a gente deixar ali as notícias que rolaram, ia dar umas 20, 30 notícias aqui no compilado. Eu não sei se você ia aguentar tanto tempo a gente falando sobre notícias. Você não ia somente lavar a louça do café da manhã, você ia fazer o almoço de domingo e provavelmente lavar a louça do almoço escutando a gente. Não, fazer a faxina limpando vidro ainda. Ó. E para começar, GitHub Copilot agora dá suporte a MCP. A versão 1.99 do Visual Studio Code chegou trazendo o recurso de modo agente no GitHub Copilot, completamente estável para uso. Daqui para frente, todos os desenvolvedores podem usar linguagem natural para definir uma tarefa de alto nível e iniciar uma sessão de edição de código através do agente de IA. No modo agente, o GitHub Copilot planeja autonomamente o trabalho necessário, seleciona os arquivos e os contextos relevantes e, em seguida, edita uma base de código e aciona outras ferramentas para atender às solicitações do desenvolvedor. Além disso, o modo agente passa a ter suporte para servidores Model Context Protocol, o MCP, que padronizam a interação com ferramentas externas, LLMs, aplicativos e fontes de dados. O recurso segue ainda como uma opção experimental que permite que o agente raciocine, aí, entre aspas, melhor entre as solicitações. Essa não é a única novidade dessa versão relacionada à IA, que também estreou a chamada Next Edited Suggestions. A proposta é tornar as sugestões de edição mais compactas, interferindo menos no código ao redor e facilitando a leitura rápida por parte do desenvolvedor. O VS Code agora também oferece uma ferramenta dedicada para criar novos notebooks Jupyter diretamente do chat. Além disso, usuários do GitHub Copilot agora podem trazer suas próprias chaves de API para provedores populares como Azure, Anthropic, Gemini e outros. Então, nós temos ênfase no MCP porque o modo agente ele já existia, mas ele estava ali em modo preview. Eu acho que ainda está, né? Mas agora está liberado, você pode usar geral, né? Eu peguei um código meu, aqueles código tripa, que eu de vez em quando faço isso também, os códigos uma tripa gigante. E aí eu pedi para o Edit usar dos princípios de arquitetura limpa e reorganizar ali o código. Na primeira vez que eu pedi, ele criou um monte de pasta inútil e arquivos inúteis e códigos que não tinham nenhuma relação com o meu código. Eu achei, caramba... O Gabriel até me chamou para ver, falou, dá uma falei, olhada caramba, nisso, o que ele tá fazendo? Eu acho que ele criou um sample, ali, um boilerplate, pode ter sido ideia. isso. Aí eu desfiz, falei, não, volta tudo, deixa aqui a minha tripa que estava funcionando, vou pedir de novo. Eu falei assim, eu acho que você não me entendeu. Aí fiz novamente o pedido no modo agente, cara, aí ele organizou direitinho, sabe? Eu olhei assim, botei para rodar e funcionou. Fez os imports, faltou ali algumas coisinhas no import ali, mas funcionou de boa. Então, esse modo agente realmente é uma mão na roda. A gente prometeu em outro episódio, né? Até pediu para você usar a hashtag MCP para a gente trazer vídeos sobre o assunto. E, cara, o tema tá bombando, né? Verdade. Muita gente já utilizando e a gente tá vendo que realmente é um bom recurso que está chegando aí para se utilizar todos esses LLMs. Então, aguarde e confie que vai vir mais conteúdo disso no Código Fonte TV. E open source continua crescendo em 2025. O levantamento State of Open Source 2025
foi produzido pela Perforce e traça um panorama geral da adoção de soluções de código aberto no mercado e seus desafios. Segundo o relatório, 96% das organizações mantiveram ou ampliaram a utilização de software open source em relação ao ano anterior, e esse crescimento foi proporcionalmente mais elevado em empresas maiores. O estudo apontou que o maior fator determinante para esse cenário está nos custos financeiros das soluções, obviamente, né? Esse é o 4º ano consecutivo em que o custo das licenças obtém o maior impacto na escolha. O levantamento menciona que ventos contrários e a incerteza econômica em curso estão por trás dessa tendência. Entretanto, o mesmo estudo também aponta o desejo das empresas em adotar padrões abertos e buscar interoperabilidade com fatores que levam à decisão de adotar soluções de código aberto. Ainda assim, existem pedras no caminho. Entre os problemas estão a adoção de software que não é mais atualizado, a dificuldade das empresas em acompanhar a publicação de correções de segurança e a falta de talentos capacitados nessas soluções. A pesquisa cita nominalmente o caso do CentOS 7, que foi descontinuado em junho de 2024, mas ainda está presente em 40% das grandes empresas, chegando a ocupar o 3º lugar da distribuição Linux mais popular. Cerca de 28% dos entrevistados revelaram não ter plano algum para lidar com possíveis brechas do CentOS. É um problema seríssimo esse, gente. E, de fato, né, CentOS a gente ainda vê rodando e muito por aí. Não é pouco mesmo, não, viu? Então, mas tudo que a gente traz aqui relacionado a esse tipo de coisa, uma versão que ainda é muito utilizada e foi descontinuada, isso acontece com tudo, com linguagem, com biblioteca, com sistema operacional, com kernel, com tudo. A gente vê que a gente vive num mundo de legado. Impressionante, eu ia falar até mesmo com um software pago, né? Porque você vê aí no Windows, ele tem um problema sério para conseguir descontinuar uma versão antiga, porque as pessoas continuam utilizando, né? Não, até o Windows XP. Você vê, por exemplo, em áreas como a aviação, em que tudo precisa ser homologado a fundo, não dá para ficar atualizando o sistema operacional. Lançou uma versão nova, atualiza. Atualiza no software do avião, atualiza. Não dá para fazer isso. Tudo tem que ser homologado a ponto de ter certeza que aquilo está dentro dos conformes, entendeu? Então, você ter software legado para trás é normal e isso vai continuar acontecendo. Esse tipo de notícia é justamente para a gente tirar aquele cavalinho da chuva de hypes que acontecem em tecnologias, em atualizações, em coisas que a gente fala, não, eu tenho que testar esse novo porque tá todo mundo no mercado pedindo isso. Não tá. Na verdade, as empresas vão com muito mais parcimônia nessas atualizações, né? Agora, uma coisa que me chama atenção, né? Que faz todo sentido, óbvio, né? As empresas buscam ali o open source, muitas vezes por conta de licenciamento, que é muito caro e tudo mais. Ok, tô de acordo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas agora estão numa loucura e numa sede, numa sanha louca de colocar a inteligência artificial para rodar e muitas vezes estão se baseando em modelos que não são baratos. Então, isso é engraçado, né? Porque são soluções que estão sendo disponíveis ali a um preço que a gente sabe que está sendo bancado, que provavelmente, conforme começar a escalar, vai ficar mais caro. E ainda assim as empresas estão embarcando nessa. Então aí fica um certo descompasso, né? É mais ou menos o que acontece com os devs. Os devs, por exemplo, tem muito dev que fala assim, eu odeio o Windows. Odeio, ok. Você odeia o Windows. Mas aí usa o Linux. Ou usa Apple. Ou seja, a solução mais barata é a solução mais cara mais de cara todas. de todas, é verdade. Então fica nessa, né? O pessoal tem um pouco de um contrassenso nisso. Isso, né? um certo bipolar aí, né? Não estou dizendo que uma é boa e outra ruim, não, né? Não, é só questão top, de preço. Questão de valores, tá? Porque é top desenvolver com macOS, eu sei disso, e é top também desenvolver com o Linux. Agora, um outro ponto dessa notícia também, que a gente sempre traz quando a gente fala de open source. Se são as maiores empresas que estão ali proporcionalmente crescendo o uso de open source, elas têm obrigação, e aí eu boto o dedo na ferida mesmo, tá? Porque se elas enfrentam problemas, tem uma escassez de talentos, demora para atualizar. Poxa, se você é uma empresa grande, você está usando uma solução open source, vocês têm obrigação de ajudar também no desenvolvimento dessas soluções. Tá? Contribuindo, seja com devs ou seja com dinheiro para que a fundação, ou seja lá o que for por trás desse open source que você está usando, consiga realmente manter, né? Então é obrigação sua, sim. E o GitHub lança campanhas para salvar o seu código. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo GitHub, em seus próprios dados, times de desenvolvimento costumam resolver somente 10% do seu débito em segurança.
10% em segurança. Prestou atenção nesse número, né? Isso abre um espaço para que 90% das vulnerabilidades permaneçam com baixa prioridade e sem solução. Por causa desses números assustadores, o GitHub introduziu o recurso de campanhas para facilitar a integração entre times de desenvolvimento e times de segurança, através de um fluxo de trabalho. O time de segurança prioriza riscos ao longo do repositório em uma campanha e esse resultado é compartilhado com os desenvolvedores impactados. O GitHub entra no processo fornecendo modelos pré-definidos para problemas comuns de segurança. Os primeiros testes da ferramenta se mostraram bastante positivos. 55% dos alertas incluídos em campanhas de segurança foram corrigidos, em comparação com a média registrada anteriormente de apenas 10%. O recurso também fornece estatísticas detalhadas para os times de segurança envolvidos para que eles possam avaliar a resposta das campanhas. O GitHub também está promovendo o uso do Copilot AutoFix dentro do processo. A ferramenta de IA é capaz de fornecer sugestões de correções para as brechas notificadas, assim como informação adicional. Campanhas de segurança já estão disponíveis para todos os usuários do GitHub Advanced Security e do GitHub Code Security. Bem interessante essa iniciativa, né? E, assim, por mais que a gente já tenha ideia desses números, quando vê um levantamento baseado nos dados do GitHub e chega só a 10% de correção, é assustador, né? Na semana passada, ou na retrasada, a gente até brincou aqui que o GitHub detectou aquele problema no Next, me sugeriu uma correção, e a correção que ele sugeriu simplesmente quebrava o meu código. Agora, ele tentou, gente. Mas agora, e se não tivesse sugerido, eu deixava para lá. Uhum. E no fim das contas, como o GitHub é um repositório de códigos, mesmo que ele não seja o responsável direto pelo repositório, pelo código, é como se as pessoas tivessem o poder de injetar no GitHub brechas de segurança. Não na plataforma, mas colocar brechas de segurança para as outras pessoas baixarem à vontade. Então, por isso que o GitHub assume essa responsabilidade de criar ferramentas, e eu acho que o uso de IA aí está super certo mesmo, tem que fazer, porque a adesão e a adoção dos desenvolvedores e das empresas ali por trás desses repositórios em corrigir problemas é muito lenta, cara. O pessoal não investe tanto, o pessoal quer criar, né? Mas na hora que aparece uma brecha, um problema, geralmente a empresa minimiza, né? Só quando acontece uma M gigante aí, quando a gente já viu aí. Aí não tem jeito, né? Quando explode dando notícia em tudo quanto é lugar, aí de fato as empresas vão ver lá, não, é melhor a gente olhar, porque senão vai dar ruim aqui pra gente. Mas fora isso, dificilmente dá para acompanhar. A gente sabe que é um trabalho dificílimo. Realmente, chegar a 100% disso aqui beira o impossível. Porque é difícil, como o Gabriel falou, se o GitHub às vezes não tivesse avisado, o Gabriel talvez não teria visto ali a atualização do Next, ou talvez a gente vê porque a gente acompanha e passa isso aqui para vocês, mas eu não colocaria como prioridade, exatamente. Entendeu? Assim, por padrão, cara, dificilmente um desenvolvedor consegue dar conta de tudo que está sendo atualizado ali ao longo do que ele utiliza em diversos anos programando. Então é difícil mesmo, por isso a gente conta aí com a ajuda do GitHub e, sem dúvida nenhuma, esse tipo de iniciativa ajuda deveras. E você vai ver ainda nesse episódio, a gente falando mais sobre segurança, você vai ver, e de linguagens. Então, fica atento. Mas antes a gente traz treta aqui. A Meta trapaceou no benchmark do Llama 4? Será? O lançamento da geração 4 do Llama era para ter sido um grande evento para a Meta, e foi, né? Mas acabou virando o centro de uma polêmica. Teria a empresa mentido sobre os resultados do novo LLM? Foram anunciados 2 modelos, o menor batizado de Scout e o maior, que recebeu o nome de Maverick. Segundo benchmarks populares, o Maverick seria capaz de superar o GPT-4 4o e o Gemini 2.0 Flash, ficando atrás somente do Gemini 2.5 Pro. Isso eu vi até o Zuckerberg falando sobre isso, com a vantagem de ser uma solução de código aberto contra os modelos proprietários do Google e da OpenAI, olha só. Entretanto, em questão de horas, os resultados foram questionados por diversos pesquisadores. Alegou-se que a Meta disponibilizou uma versão alterada do Maverick para performar melhor em testes específicos. Em comunicado oficial, a Meta negou que tenha treinado os modelos para burlar os benchmarks. Além disso, outra reclamação é de que a Meta teria enviado uma versão experimental para os sistemas de avaliação, uma versão que está muito na frente em suas capacidades em relação à versão que efetivamente foi disponibilizada para o público. A respeito da acusação, Ahmad Al-Dali, vice-presidente de IA generativa da Meta, declarou: como lançamos os modelos assim que ficaram prontos, prevemos que levará vários dias para que todas as implementações públicas sejam implementadas. Continuaremos trabalhando na correção de bugs e na integração de parceiros. E aí? É difícil avaliar, né? Difícil. O que
eu vi as pessoas especulando foi que o treinamento do Llama 4 foi direcionado para passar em benchmarking. Então, por isso que ele conseguiu também esses resultados aí absurdos. Os benchmarks que existem agora para testes de LLM estão cada vez mais barrudos, cara. Então, é difícil agora você conseguir burlar, entendeu? Tem teste para tudo, né? Tem teste até para medir ansiedade nas respostas de inteligência artificial, né? Pois é. É muito louco Até a isso. IA já está sofrendo de ansiedade, não é só a gente, mas não. E para você ver, ó, tem um gráfico que eu vi, eu até vou botar aí para vocês, que mostra o poder da janela de contexto desse Llama 4 Scout em relação a outros. Olha só, cara, são 10 milhões de tokens, que ali na comparação está dizendo que equivale a cerca de 7 bíblias inteiras, e os outros com menos. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai dar melhores resultados, tá? Mas isso quer dizer que ele consegue colocar na janela de contexto muita informação. Verdade. E esse daí é o Scout, né? Nem é o Maverick, que é o modelo maior, vamos dizer. Embora, tudo bem, né? A gente está falando aqui de janela de contexto. É impressionante. Agora, como é um modelo open source, cara, vai dar para testar tudo aí e descobrir realmente se houve essa treta. Uma certa trapaça ali na hora de fazer o benchmark. Será, gente? Agora, mesmo que ele tenha sido direcionado para isso, é um modelo que já impressiona. A Meta também não veio para brincar, né? Não. Eles também querem lançar, eu acho que até lançaram um aplicativo parecido aí com o ChatGPT, com o Claude também, para utilização open source, né? Eles realmente estão fazendo as coisas open source, né, nesse mundo de IA, e eu acho que a Meta tem tudo, nesse caso, até para assumir uma liderança em algum momento, né? Uhum. Vamos ver, porque o Google também, essa semana, fez lançamentos também impressionantes. Então, esse mundo aí tá muito louco de conseguir acompanhar. Ele não tá andando, não. Ele tá capotando, gente. Tá difícil da gente entender tudo nesse curtíssimo espaço de tempo que as coisas se modificam, viu? Pra gente continuar falando de IA, no Google Cloud Next 25, só teve IA. O Google realizou o evento anual Cloud Next e apresentou uma nova ideia para desenvolvimento, um novo chip para acelerar aplicações, um kit para desenvolvimento de agentes e muito mais. Tá todo mundo fazendo isso, né? Porém, todas as novidades tinham um ponto em comum: inteligência artificial, principalmente modelos de raciocínio. Um dos destaques é o Firebase Studio, que é justamente uma IDE para IA generativo full stack para back-end, front-end e mobile. Com a ferramenta, o usuário precisa apenas escolher entre mais de 60 modelos pré-criados ou usar um agente de prototipagem. Firebase Studio consegue projetar um aplicativo completo usando somente linguagem natural, imagens, ferramentas de desenho e capturas de tela enviadas pelo usuário. A palavra completo aí é sempre perigosa ser usada Muito, assim, né? mas... O Google também revelou o processador Ironwood, um chip focado em inferência para treinamento de modelos de linguagem. Segundo o Google, Ironwood é 24 vezes mais poderoso que o supercomputador mais rápido existente. A matemática do Google está baseada em escala. Uma unidade de processamento de 9.216 chips Ironwood alcança 42,5 exaflops de poder de processamento, muito acima da marca de 1,7 exaflops atingidos pelo El Capitan, o supercomputador recordista do planeta. Mesmo de forma isolada, o Ironwood impressiona. São 4.614 teraflops atingidos por um único chip, com 192 GB de memória HBM, operando 7,2 terabits por segundo e com baixo consumo de energia. Ou seja, é rápido pra cá. É isso aí. Ainda e com assim, baixo consumo de energia. Ainda assim, o anúncio mais ambicioso do Google foi o da criação de um ecossistema multi-agente. Esse seria um ambiente em que diferentes agentes de IA de diferentes fabricantes e plataformas podem interagir entre si. Para isso, foi proposto um novo protocolo batizado de Agent to Agent, que permitiria a agentes de diferentes origens se comunicarem. E aí começou. Agent to Agent, você não sabe o que eles estão conversando. Além disso, também foi anunciado o Agent Development Kit, uma ferramenta que facilita a construção de aplicações multi-agente com pouquíssimas linhas de código. Amin Vadat, vice-presidente e gerente-geral de sistemas de machine learning e IA em nuvem do Google Cloud. Nossa, olha o... Chique, né? É chique. O cara é vice-presidente e gerente-geral de sistemas de machine learning e IA em nuvem do Google. Na notícia anterior foi também, existe um VP da Meta de IA generativa, né? Arriscou uma profecia.
Isso do Google, tá? 2025 será um ano de transição em que a IA generativa deixará de responder a perguntas únicas para resolver problemas complexos por meio de sistemas agenciados. Mas a gente já falou isso aqui também, não precisava do vice-presidente geral de sistemas de machine learning e IA de nuvem do Google falar. A gente já falou que esse ano para a inteligência artificial é o ano dos agentes, não é? Verdade, mas de qualquer forma, por mais que os agentes consigam fazer coisas incríveis e que a gente esteja vendo de fato eles serem usados aí no mercado, a parte do agent to agent ainda me deixa com o pé atrás, né, não, Gabriel? Rola aquele receio, assim, de chegar justamente naquele ponto que a gente falou. O problema é uma IA conversando com outra IA e a gente tomando decisão e a gente meio que olhando aquilo ali sem saber o que está acontecendo nessas caixas pretas, o que elas estão conversando. Então, de fato, é algo que a gente tem que ir aos poucos, viu? Tem que ir com parcimônia. E a gente aqui, toda semana, já que essas empresas estão investindo bilhões e bilhões e bilhões em IA, a gente quer saber, na verdade, quem que vai ser, de verdade, no mundo real, a tal da Skynet, né? Melhor nem descobrir, Gabriel. No fim das contas, por exemplo, quem está investindo muito nisso é a SoftBank. Eu acho que a SoftBank é que vai... É ela que vai ser, então? Não, é aquela que vai financiar. Mas quem vai se transformar na Skynet, eu não sei. Não sei, reza a lenda de que é melhor você falar muito obrigado, entendeu? Coisas do estilo ser bem educado com as IAs. Sempre, né? Sempre. Eu confesso que eu não sou, não. Ih, Gabriel, ferrou. E aí... Eu excluo, eu faço muito pergunta assim, depois eu excluo, porque não preciso manter lá conversas, né? Mas o ChatGPT e outros, eles guardam aquelas conversas, tá? Tem uma areazinha lá de arquivados lá que ele fica lá. Aí você tem que ir lá depois e excluir. Então, se você abre um chat novo e pergunta sobre coisas que você já perguntou, ele sabe. Inclusive, agora tem até um recurso disso também, no próprio ChatGPT. Ele pode contextualizar com outras conversas. E você continua conversando lá e ele te entende. Pois é, mas aqui, voltando aqui no Google, né, que aí a gente foi lá pro ChatGPT, tivemos aí o lançamento do Firebase Studio e esse também deu uma chacoalhada, viu? Vamos ter que também analisar com mais calma. É algo que se diz bem revolucionário ali, como a gente falou, ele usa a palavra completo, então ele supostamente consegue desenvolver para back-end, front-end, mobile, faz tudo ali, entendeu? Faz pão, inclusive. É o equivalente ao Cursor, mais focado para desenvolvimento. Quer dizer, o Cursor também né? Mas, por exemplo, tem muita gente usando aquele Lovable, né? Porque para criação de landing, esse tipo de coisa. O Firebase Studio vem nessa pegada também, né? Uhum. E já tem modelos pré-prontos, tudo. Então, cara, abriu a porta geral, a gente tem que assumir. A sobriagem tá a toda aí criando código, agora sem saber o que está fazendo, né? Pelo menos quando tinha um problema, o pessoal ainda ficava, o que está acontecendo aqui, o erro, tudo. Agora manda a IA resolver, ela disse que resolveu e você acredita e bola para frente. Vamos ver daqui uns 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que seja, cara. Dependendo da aplicação, Gabriel, daqui a 3 meses a gente já tá vendo. Não precisa disso o tempo todo não, viu? Falhas críticas encontradas no coração do PHP. A PHP Foundation concluiu uma auditoria, muito bom ela ter feito isso, em larga escala do core do PHP em busca de problemas de segurança. O levantamento foi realizado sob encomenda da Sovereign Tech Agency, acho que eu falei certo, e realizada em parceria com o Fundo de Melhoria de Tecnologia de Código Aberto, o OSTIF. A análise profunda do código foi executada pelo grupo de segurança Quarks Lab ao longo de 2 meses. Por uma questão de custos operacionais, a auditoria foi focada nos componentes mais críticos do código-fonte do PHP, em vez de toda a base de código. E valeu o ditado. Quem procura acha. Foram encontrados 27 problemas, 17 deles relacionados à segurança do código, sendo que foram identificadas 3 vulnerabilidades de alto risco e 5 de gravidade média. Os componentes afetados por brechas de segurança são o código de ligação ali, que é o PHP FPM, entre os processos mestre e de trabalho, a extensão PDO, o driver nativo MySQL, o RFC 1867, a extensão OpenSSL e funcionalidades relacionadas a hashing. Não há informe de que as brechas tenham sido exploradas e o próprio relatório garante que as condições de ativar as falhas são difíceis de obter. A auditoria foi efetuada no ano passado e todas as falhas já foram corrigidas. A recomendação é de que todos os usuários do PHP migrem para as versões mais atuais disponíveis. Nessa semana foram lançados o PHP 8.3.20 e o PHP 8.4.6. O relatório completo, com 106 páginas, está disponível online em formato PDF. E se você também acompanha o compilado
em newsletter, tanto no LinkedIn quanto no e-mail, tem o link lá para você conseguir baixar. Eu acho sensacional as fundações que tomam conta ali, são guardiãs de linguagens e tecnologias, fazer esse tipo de auditoria interna usando empresas externas, né, para esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí dá uma segurança ainda mais, porque, poxa, a gente sabe que dentro das fundações tem pessoas incríveis mantendo tudo isso, mas nem todas, muitas vezes, são focadas na parte de segurança. Quando você traz para dentro empresas especializadas nisso e encontra brechas, você vê, rapidamente já foi solucionado e são componentes, assim, Cara, essenciais, né? verdade, né? Que o driver nativo do MySQL, cara, PHP e MySQL, tá ali, ó, juntinho. O PDO também, cara, quase todo mundo que utiliza PHP utiliza o PDO. O PHP FPM também, o PNSSL, cara, e por aí vai, né? Então, essas correções são, assim, essenciais e, mais uma vez, o que a gente falou lá atrás, né? E aí, vai migrar? Esse é o problema, tá conseguindo acompanhar? Porque imagina só o pessoal que ainda tá lá no PHP 7, agora tem que correr atrás dessas últimas versões. Não, o 5.8 foi aquela que o pessoal estacionou, tem o 7, tem o 8. O 8 já foi... Já faz tempo. Já foi embora. O 8 já foi até deprecado, tá? Então, se você ainda não migrou, cara, putz, dá uma olhada. Mais alguns consideráveis motivos para você migrar, viu? E a atualização do React Native acelera tudo. O React Native atingiu a versão 1. Mentira! Não, nunca. 0.79 nessa semana, ficando um tiquinho mais próximo aí da 1.0, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. O foco dessa atualização é performance em diversas frentes, tanto no Metro quanto no tempo de inicialização dentro do Android. A atualização traz suporte para um Metro 0.82, que usa o recurso de atrasar o hash para melhorar a velocidade do primeiro início. O resultado são carregamentos até 3 vezes mais rápidos, dependendo do tamanho do projeto. A evolução do Metro também ativa por padrão recursos que eram experimentais anteriormente, implicando em melhor compatibilidade com dependências NPM modernas. Também foi melhorada a compatibilidade entre o React Native e o Swift nessa atualização em relação a registros de módulo. Outro ganho de performance aparece no ambiente Android. A partir dessa versão do React Native, o pacote JavaScript não será mais comprimido por padrão dentro do APK. Anteriormente, o sistema Android precisava descompactar o pacote JavaScript para que o aplicativo pudesse iniciar, provocando atraso durante a inicialização. O React Native 0.79 passa a enviar o pacote JavaScript descompactado para que os aplicativos Android sejam iniciados de forma mais rápida. Foram obtidos ganhos de 12% em alguns casos. Em contrapartida, armazenar o pacote descompactado implica em maior consumo de espaço para o aplicativo no dispositivo do usuário. Portanto, esse comportamento pode ser desativado pelo desenvolvedor. Ou seja, a gente viu nas outras semanas também, eu sempre esqueço a semana passada, na outra, atualização do Swift também, tu vê que o React Native e vai lá e atualiza também. E toda essa parte de inicialização é essencial, né? Não só no build, mas na inicialização também da aplicação. E tudo que se faz ali em termos de performance, de deixar as coisas mais rápidas, principalmente que a gente está lidando ali com JavaScript, né? Isso vale muito a pena, né? O sistema Android principalmente, né? Porque é distribuído por várias versões diferentes, né? Então, tudo que se faz ali em relação à melhoria de performance é sempre muito bem-vindo, né? E é bom que eles até colocam aqui essa parte do JavaScript de mandar ele descompactado, né? Existe a possibilidade de desativar, porque realmente, dependendo da sua aplicação, se isso daí for prejudicar, é melhor você continuar utilizando a versão compactada. É mais ou menos o que se faz, por exemplo, quando a gente usa gzip, né, para compactação no HTTP. Tem casos em que funciona muito bem e tem outros casos que, assim, pô, se você usar, você adiciona um mecanismo a mais ali de compactação e descompactação e não vale a pena. Então, tem muitos casos que aumenta a performance e outros que não, né? Por isso que é bom sempre avaliar isso. E o Git, parabéns pro Git, ó. Ei, Tintim. Tintim ao Git, ele completa 20 anos. Em 7 de abril de 2005, Linus Torvalds fez o primeiro commit de uma ferramenta que mudaria o mundo do desenvolvimento. Essa frase é forte, mas é verdadeira. É verdade. Era o Git, uma solução desenvolvida justamente para gerenciar o controle de versões do kernel do Linux.
insatisfeito com soluções similares disponíveis para a comunidade de código aberto, Torvalds codificou o Git em apenas 10 dias e soltou sua nova criação no mundo. No dia do lançamento, Linus Torvalds deu uma descrição sombria para o Git: o gerenciador de informações do inferno. Em sua forma original, o Git era, na verdade, uma coleção de 7 ferramentas autônomas simples para se fazer um snapshot, escrever um change set e trabalhar com estrutura de bancos de dados. No dia seguinte ao primeiro commit, Torvalds voltou a atacar e escreveu: "Este é um gerenciador de conteúdo de diretório estúpido, mas extremamente rápido." O desenvolvedor acreditava que seria apenas uma questão de tempo para alguém criar uma solução melhor. 20 anos depois, o Git ocupa 87% do mercado de controladores de versão. O significado do nome Git ainda é um mistério para muitos. Especula-se que seja uma gíria para get, mas, novamente, o próprio Torvalds desmentiu o mito recentemente. Ele diz assim: "É uma combinação aleatória de 3 letras que pode ser pronunciada e, na verdade, não é usada por nenhum comando Unix comum. O fato de ser uma pronúncia incorreta de get pode ou não ser relevante." Então não tem nada a ver, é só um nada a ver, nome, entendeu? deixa pra lá. Ele criou Git e o fato de que hoje todo mundo conhece, né? Pois é, cara. Olha só, e a gente viu a entrevista dele lá no canal do GitHub, você tá vendo algumas imagens aí, ele conta muita história, tem 40 minutos ali o vídeo, acho que vale a pena. Poxa, a gente olha pra ele e fala assim, cara, todo mundo admira muito o Linus, né? Ele tem uma personalidade forte, e isso também faz parte, né, da admiração que as pessoas têm por ele também. Acho que todo mundo ficou com essa sensação, caramba, o cara tá envelhecendo, né? É um cara que não deveria envelhecer, né, cara? Porque, cara, ele é muito respeitado no meio, né? E o Git realmente veio para mudar. O que ele usava antes era o tal do BitKeeper também, mas que confrontava, ele até fala isso na entrevista, né? Confrontava porque muitos dos mantenedores do Linux usavam uma ferramenta que era proprietária e que não fazia muito sentido, já que o kernel era open source, tudo. E aí não existia nada equivalente e que resolvesse os problemas dele. Aí ele decidiu fazer o Git. Mas ele desmente esse negócio de 10 dias também, Verdade, né? Ele até explica que, na verdade, foram alguns meses ali, acho que 4 meses, né? Se eu não me engano, pensando em como seria. E, de fato, 10 dias codificando ali para colocar a ideia toda no código. Ele até falou... De qualquer forma, gente, foi muito rápido. Ele né? lançou em abril, mas ele falou que lá em dezembro de 2004, ele já estava pensando na solução. Uhum. Então, quando ele botou a mão no código mesmo para criar o Git, ele já sabia o que ele queria, né? Exato. E aí ele diz até que foi simples de desenvolver, acho o máximo ele falando isso, né? Eu já sabia o que eu queria, sabia exatamente qual era o objetivo, então foi fácil eu fazer. Mas realmente, para quem está acostumado a desenvolver kernel de sistema, desenvolver algo mais objetivo ali fica mais fácil, né? Ué? Agora, quando a gente começa a pensar nesse tipo de ferramenta, que é praticamente unanimidade hoje, e vai continuar sendo, né? E pensa na gente, cara, porque em abril de 2005, no ano seguinte, surgiu o código-fonte. A gente não usava o Git, ele ainda não era tão popular assim. Uhum. A gente usava outros controles de versão, SVN, tinha o SourceSafe. Da Microsoft, era o SourceSafe que a gente usava bastante. Nossa, esse foi problemático. Foi, e a metodologia ali, a estrutura que ele utilizava era completamente diferente e realmente bem mais complexo de se manter, era tudo centralizado, era completamente diferente, né? Então o Git realmente revolucionou, trouxe ali uma visão um pouco diferente, por isso talvez que ele tenha apostado de que em pouco tempo alguém desenvolveria algo melhor e que de fato não, ela foi só se aprimorando e tá aí sendo utilizada até hoje. Não, mas o que me coloca meio nostálgico é pensar que, pô, a gente ainda começou na área sem Git, né? E hoje é meio que unânime, assim, pô, não tem como não conhecer Git, é meio que obrigação, da mesma forma que, sei lá, você aprende a fazer o teu login, a escrever. A usar alguma coisa no terminal, por mais básico que seja. Você pode até programar sem terminal, mas o terminal também é algo que está ali, é comumente utilizado por todo dev. E nesse mundo de IA, de geração de código, vibe code, não sei o que, o Git está ali, cara. Ele precisa estar presente ainda, tá? Então, mesmo para os vibe coders, você vai ter que aprender Git também. Você deve ter reparado que hoje nós estamos de insider, né? Nossa camisa aqui que tem durabilidade. Não, vou mostrar isso na prática. Olha só, eu comprei uma outra camisetinha preta, igual essa aqui que eu estou usando, básica. Essa aqui, gente, eu estou usando ela há mais de 2 anos, com certeza absoluta, porque eu nem sei quanto tempo. Eu comprei a nova, igualzinha. Gente, é impressionante. Bota lado a lado aqui. aí. A cor é a mesma.
Eu juro que quando chegou eu fui comparar. Pô, achei que alguma coisinha teria mudado, né? São muitas e muitas lavadas dessa aqui. Mas não, continua, viu? Então, ó, eu trouxe até com a etiqueta aqui ainda pra você comprovar, ó. Impressionante, viu? Eu comprei também mais uma leva de camisas pra mim. E aí eu vi lá que eles têm até camisa com repelente. Eu peguei uma pra mim pra testar. Aqui até não tô vendo mais tanta muriçoca por aí, não. Diminui A um Ed bocado, já deu uma diminuída aqui em São Pelo José. menos em relação ao ano passado, aqui na nossa casa, é o que nós estamos percebendo, viu? Não sei aí na tua região, você pode até contar aí pra gente. Agora, essa camiseta de repelente tá lá ainda, não testei, mas eu achei bem interessante, né? Bem legal. E, assim, você pode utilizar aqui o nosso cupom, que é o cupom CÓDIGO, que esse mês está rolando o aniversário da Insider. Então, já tem alguns descontos lá no site e você consegue aplicar o nosso cupom junto com o cupom que tá lá, entendeu? Junto com o desconto que já tá no site. Então, chega até a 30% off. Uma ótima oportunidade para você aproveitar, viu? E nessa semana tivemos um vídeo muito especial, como sempre, no Código Fonte. Vou até comemorar aqui com borbulhas. Ah, meu Deus do céu. Quem acompanha todas as vezes sabe que teve uma vez que o Gabriel fez uma lambança danada, né? Voou água aqui em toda a nossa mesa e arredores. Pois é, e a gente falou nesse vídeo sobre o capítulo 4 do livro O Programador Pragmático. Essa série que a gente está fazendo, já estamos no 4º episódio, né? Sim. No quarto? Quarto, talvez 5º, não lembro. A gente fez um resumo, né? A gente começou com um resumo e justamente falando sobre a paranoia da programação. Você sabe que, por exemplo, o que é programação defensiva, você sabe como usar exceptions, você sabe como tratar elas, em que momento. Esse capítulo é bem completo. Os capítulos, inclusive, são lições de vida, né? Verdade. Tem sempre alguma coisa que está ali no capítulo que você pode levar para fora da programação, viu? Então é quase um livro de autoajuda quando a gente lê ali. Vale a pena ler nos dois sentidos o programador pragmático. Então você vai aprender a usar exceções no seu código e fora dele também. Olha só, né? Mas deixa aqui eu aproveitar esse espaço para a gente indicar. Eu quero indicar mais 2 vídeos de 2 canais diferentes. Primeiro, o Jacó, lá da Fluterando, ele lançou um vídeo justamente sobre o Firebase Studio. A gente vai lançar no Código Fonte também, mas ele justamente fazendo uma comparação ali do que essas ferramentas, hypes aí de geração de código, geração de aplicações estão fazendo e se a IA realmente ela gera valor nesse sentido, né? Eu acredito que exista sim uma geração de valor, mas não é tudo ainda que o pessoal tá pregando. Só que, cara, existe um investimento maciço das empresas, né? A gente vê que todos esses eventos, o próprio Cloud Next do Google esse ano, você olha o tamanho do evento, é muito grande. O da NVIDIA, GTC, é muito grande. Então é tudo muito grande e você fica, caraca, IA vai dominar o mundo. Fica com essa impressão, né? De todas as formas, mas é bom que o Jacó traz ali alguns comparativos. Fala também de coisas que nós já falamos no canal, por exemplo, da discrepância que tem de como os códigos eram gerados e como eles estão agora criando ali um certo número maior de erros a partir de agora. Então, ele traz isso também e fala justamente de valores ali. Então, às vezes as empresas estão apostando nisso, mas quando chega num certo ponto de escala, fica meio inviável você utilizar essas ferramentas. Então, ele traz tudo isso no vídeo, é bem interessante, viu? No fim das contas é isso, né? A conta chega, né? Então, o link do vídeo está aqui na descrição. Vamos deixar aqui no card também. Agora, tem um outro vídeo, um outro canal também que eu acho que está fazendo muito sucesso aí. É o do Renato Augusto. Provavelmente, se você pesquisa por programação, coisas técnicas no YouTube, você vai encontrar o canal dele, que tá indo super bem. O Renato Augusto, ele fala muito sobre a parte de boas práticas no código Solid, Clean Code, arquitetura. É um cara super fera. Os vídeos dele são também super, assim, lição de vida para você lidar com o seu código e com os projetos, tá? Então, ele tá fazendo uma série de vídeos, cara, que com certeza são verdadeiras aulas. Esse canal tá bombando demais. Então, parabéns aí, tanto pro Jacó quanto pro Renato, por esse conteúdo que eles estão criando. É um legado gigante aí para quem já desenvolve e para os novos desenvolvedores também que estão vindo. Para esse último vídeo que nós lançamos, nós trouxemos aqui alguns comentários. O primeiro deles do Matheus. Excelente conteúdo. Se humildemente puder tentar contribuir, faltou citar o conceito de Result Pattern, comum em linguagens funcionais como o Rust e o F#. Ele basicamente te obriga, embora facilite também, a tratar o máximo de fluxo de erros possíveis, sem apelar para as exceções, sendo estas, de fato, exceções. É um padrão muito simples de se implementar em qualquer linguagem e não me sinto confortável de trabalhar fora desse padrão. Ótimo complemento, por isso nós trouxemos aqui no compilado, viu? Exatamente.
É claro, você tem que usar exceções, a gente até fala sobre isso, e o capítulo do livro fala sobre isso, mas também não é para tudo. Ele dá a entender, e eu concordo com isso, que, cara, se você está usando um recurso de terceiro e você não valida a entrada, o input desse recurso, e acontece algum imprevisto, você tem que matar a tua aplicação o quanto antes, né? Então, ele até cita lá que aplicações mortas não mentem, né? Então, é esse, né? E o Result Pattern vem também, por conta de linguagens funcionais, ele vem resolver esse problema também, mas sem apelar para exceções, né? Nem sempre você precisa utilizar exceções, e tá certo também. E o Fernandes também nesse vídeo, ó. Conteúdo deveras importante. Se eu tivesse que resumir em uma frase seria: espere qualquer coisa vinda do usuário. Ótima frase. Então o correto a se fazer seria a redução de danos, como declaração de variáveis, criação de testes unitários, funções que fazem apenas uma coisa, etc. Seria legal fazer um monocódigo com esse tema propriamente dito. Parabéns pelo vídeo. Esse assunto, projeto por contrato, caiu na prova de concurso de desenvolvedor de software que fiz domingo passado, dia 6 de abril. Infelizmente, eu errei essa questão. Erramos por uma semana, tá vendo? Se uma semana antes, se a gente tivesse lançado, tinha te ajudado, olha só. Então, todas essas coisas você encontra também. A gente fala sobre design pattern também, a gente tem vídeos de Solid, a gente tem vídeos de arquitetura, a gente tem um monte de coisa. Mas, cara, vale a pena se inscrever no canal do Renato Augusto, porque ele está fazendo uma série muito boa, então tem uma sequência de vídeos ali muito boa para você acompanhar. Então, para quem está estudando esse tema, cara, é essencial, tá? Para prova de concurso também, viu? É. E a Laurelin falou assim, um dos melhores vídeos que já vi, esclarecedor, parabéns, muito obrigada. Foi o vídeo sobre, a gente fala sobre, sem os fundamentos não adianta, a IA não vai resolver muita coisa. Então, foi o complemento ali do vídeo que o próprio Jacó falou também, né? E aí no último compilado, o Flávio Correia disse: a melhor maneira de começar o domingo é assistindo ao compilado do Código Fonte TV. Hashtag vem camisa, hashtag insider. Ah, que legal. Muito bom. A Ramilda falou assim, adoro vocês, obrigada pelo excelente conteúdo. Vem camisa e insider também. Obrigada. O Caju84, bom dia. Vou ter que visitar Petrópolis para provar essas comidas todas que vocês falam. Aqui, pois é, hashtag insider, hashtag vem camisa, hashtag Vero, hashtag Nvidia. Cara, falando, eu vou aproveitar aqui, já que você falou em Vero e comida de Petrópolis, chegou aqui... Vou mostrar pra vocês como é que vem a caixa da Vero. Olha só, tá esse daqui é o nosso kit, que a gente pega ali 750 gramas de café em grãos, tá? Então o seu kit pode ser diferente, que você monta do jeito que você quiser. Ó, veio isso aqui, apesar de ser produzido em Pernambuco, é pipoca de canjica, né? Que a gente fala que é pipoca sem casca para quem mora em Petrópolis, né? Que todo mundo lá conhece. Então, se você for, como é que é o nome da Caju? Se você for em Petrópolis, vai em qualquer barraquinha de pipoca da rua, qualquer pipoqueiro na rua e come pipoca sem casca. Eles vão ter quem não sabe e acha estranho, eles vão ter um saco de plástico grande em cima da barraquinha com isso aqui, porque ele já vem estourado, porque para estourar isso aqui tem que ser um canhão. Né? Procura aí na internet que você vai ver como é que faz. E aí, essa pipoca é viciante. A gente adora. Eu gosto da pipoca normal, mas a gente gosta muito desse tipo de pipoca. Todo petropolitano, quando vai comer pipoca na rua, come mais essa do que a outra. E aí veio essa daqui pra gente. Olha vamos provar. Gente. Vamos provar. Mas vamos falando aqui também da Vero. Pra quem não faz ideia de como é que é isso, eu vou ter que falar da pipoca, Gabriel. Tá. Sabe aquela pipoquinha doce do pacotinho rosa que tem no Brasil inteiro, até onde eu sei? É ela, só que salgada, gente. Isso aqui é maravilhoso. Bom tá demais. Boa, hein? Aí, ó, vem assim o pacotinho da Vero pra gente. A gente usa em grão. Deixa eu caixa pra lá. E aí sempre vem, ó, receitas, mostra da onde é a região, né, da onde vem o café. Nesse caso aqui, veio da Chapada Diamantina, na Bahia. Vou deixar aqui para vocês apreciarem aqui. E é legal que cada mês vem um produtor selecionado e vem até um cartãozinho deles, vem uma cartinha aqui, ó. Eles contam um pouquinho da história, fazem um agradecimento bem legal, algo bem pessoal. É muito legal. Para quem curte aí apreciar um bom café, além do gosto, tem toda uma historinha junto, viu? Não, se você gosta de café, você não precisa nem ser aquele, nossa, o grande entendedor, não. Exatamente, nós aqui não somos, tá? Eu só consigo entender que esse café aqui é viciante, que é bom demais. Então, você pode utilizar lá o nosso código, que é o código fonte, que é o nosso cupom, e você ainda ganha um desconto lá na assinatura, viu? Aproveita. Sim. E o link tá aqui na descrição, tá? E, com certeza, em Petrópolis tem comidas, cara, que a gente não encontra em outros lugares e vale muito a pena.
Então a gente pode citar a Ritinha, como a gente falou aqui. Isso. Vai na Casa do Alemão. Casa do Alemão, salsichão. Come lá o salsichão e o croquete. Maravilhoso. Tá pão com linguiça. Cats, que é também de muito chocolate. Uhum. E, cara, E pipoca no pipoqueiro. É bom que esse aqui é baratinho, viu? Você vai lá e come. Tem pra quem vários gosta de tamanhos tortas, e bolos, tem a Willinson, no Valparaíso. maravilhosa também. Ó. Inclusive, Willinson, se alguém da Willinson tiver Me aí, manda um folhado. Pode doce mandar. de leite. pode mandar doce pra gente aqui que a gente aceita, tá? Continuando aqui, ó. O Gabriel Meira. Foi bom. Quando falam de imigração de código, sempre fico na dúvida do porquê escolheram a outra linguagem. No exemplo do vídeo, por que Java e não outra linguagem? Eu acho que tem vários motivos, não é sempre só um, né? Primeiro que o Java já é consolidado no mercado, ele já passou por testes de tudo quanto é tipo, de escala, de performance, tá? Para quem fica implicando aí com o Java, já é muito consolidado em grandes projetos, então tem várias vantagens, né? E só para quem não está entendendo, esse comentário aqui foi no último compilado, justamente quando a gente falou lá do governo dos Estados Unidos que está querendo mudar um determinado sistema que é criado em COBOL para Java, tá? Então, realmente, acho que isso daí, tudo que o Gabriel falou, corrobora muito para a escolha da linguagem, né? É parruda o suficiente essa linguagem para aguentar ali o outros trampo motivos do ali. COBOL. Tem um mercado já consolidado de profissionais. Essa parte de confiança é muito importante. A própria IBM tem ferramentas para você também converter você escrever em Java e ir para COBOL, porque é preciso manter também esse código e vice-versa também, eu acho. Então, são muitas iniciativas e acaba meio que vendo essas iniciativas de COBOL para Java, parecem que dão mais certo, né? Mas isso também não é regra, né? E o Paulo Vargas. Oi, Paulo. Paulo tá sempre com a gente lá no Código Fonte TV e por aqui também. Obrigado. Informações ótimas, como sempre. Obrigada. Sempre bom destacar ele, porque ele foi um das primeiras pessoas também, lá quando a gente começou o canal, de acompanha desde o início do Código Fonte TV. E a gente sempre trocou informações ali, feedbacks. Então, é sempre bom ver que ele continua acompanhando a gente. Um grande abraço para você aí. Ele morava em Sergipe, se eu não me engano, tá? Depois você diz pra gente aqui, Paulo, se você tá em Sergipe. E o Andrécio Bezerra disse no último compilado também, ó. Nenhum comentário sobre o uso indevido do estilo do estúdio Ghibli. Por que vocês não discutem essas falhas das IAs, que é o roubo de material para treinamento? O estúdio Ghibli deveria processar a OpenAI. O desrespeito com o Miyazaki foi algo descomunal. E aí, ele teve mais comentários, né? A réplica aqui. Mas a playlist é grande, recomendo assistir outras lives. Estúdio Ghibli é só mais uma na fila quilométrica do pão. Tem um ponto importante que alguém aí acabou cortando aqui o comentário dele. Mas o Andrécio concluiu, ó. Eu assisto todo domingo, mas esse foi... acho que vale um CDF café. Olha, Andrécio, sem dúvida, tá? Falha nossa, porque realmente isso daí não tem nem o que a gente falar, né? De fato, foi treinado ali tudo com todo o conteúdo do Estúdio Ghibli e disponibilizado para milhões de pessoas. Então, teve todo esse crescimento da OpenAI e, sem dúvida nenhuma, baseado ali num conteúdo que não era deles, né? Então, cara, desculpa não ter comentado, você tem toda a razão. Meio que viralizou, né, o uso do padrão lá do estúdio. Modelo de desenho, E a OpenAI se vangloriou de ter ali, poxa, a gente conseguiu 1 milhão de usuários em 1 hora, né? Então, foi meio que por conta desse hype, né? Agora, a gente já citou várias outras vezes, não nesse caso, mas outras vezes do uso da OpenAI e de outros também, de conteúdo proprietário e que muitas vezes não está mais no nosso controle, né? Governos lá atrás, a gente trouxe várias notícias sobre isso, tentando de alguma forma regulamentar isso e não tem mais, porque a parte do treinamento não infere da fonte do treinamento, né? E a gente já discutiu sobre isso aqui, né? É verdade. E aí não tem jeito, né? Que nem agora existe lá uma espécie de um robot TXT que você não deixa mais o treinamento ser feito com o conteúdo do seu site. Cara, mas o que já foi feito para trás já está lá na massa de treinamento. Não vai ser desfeito, né? E nem tudo é treinado através de web scraping. Aí você vê, há um tempo atrás, aí, algumas semanas, a própria Meta foi acusada de usar livros piratas para fazer o treinamento também dos seus modelos. Isso eu acho que tá meio fora de controle, mas eu acho totalmente viável e justo o próprio estúdio, por conta disso, ir lá e processar. Foi algo que realmente meio que viralizou, virou um hype ali, e, com certeza, eles saíram prejudicados, né? Inclusive financeiramente. Agora, se fosse um outro modelo, de um outro estúdio, de um outro,
também aconteceria a mesma coisa, né? Porque não é que a OpenAI tá treinada só para aquele tipo de modelo específico, não. Era para tudo, que né? de alguma forma aquele ali já era conhecido pelas pessoas e aí quando viram que estava conseguindo ser feito, virou realmente uma onda, uma enxurrada de pessoas fazendo isso. E de fato, não tem como defender, viu? Não, então, a empresa tem que processar mesmo. Não tem jeito, né? E o Rafael Carvalho, que nós comentamos na foto dele, no último compilado, ele falou assim, ó, essa foto foi tirada no Parque Lage, aqui no Rio. E é um espaço público localizado aos pés do Corcovado, um lugar bonito para passear com a família. Estou curtindo o DLA. Vocês são bem sucintos e objetivos. É normal encontrar o muito undefined? E as hashtags ali, vem camisa, NVIDIA Insider. Nunca passei lá no Parque Lage, viu? Não, mas Confesso. já fomos no Corcovado. Já, né? Eu já fui várias vezes, já. Não, eu no Corcovado nunca fui. Não, nunca subi no Corcovado. Ué? Não, nós já fomos juntos. No Corcovado? Não, nós fomos no... Ah, não, desculpa, tô confundindo Corcovado com Pão de Açúcar. Olha Gente, só. desculpa, confundir, volta aqui. Petropolitana que não conhece os pontos Acontece. turísticos do Rio. É normal, gente, eu conheço de Petrópolis. Já fui no Pão de Açúcar, Já, tá não. bom. Mas já fui no Corcovado várias Tá, vezes. no Corcovado eu já fui, mas no Parque Lage não. Não, aí também não. Viu? Não. Mas que bom que você está curtindo o DLA. Se você não sabe o que é, então você não viu o compilado, você não acompanha a gente, né, para saber o que é o nosso desafio Lógica Afiada. Só que agora já era, a primeira turma já se encerrou. O máximo que você consegue fazer é ir lá no desafiologicafiada.com.br nesse momento e botar seu nome lá numa lista de espera, tá? Para um próximo, mas é bom que o pessoal tá curtindo, estão tendo vários feedbacks bem legais lá, viu? Estamos botando o pessoal para trabalhar o cérebro lá, resolvendo os nossos desafios. E o Abrão Teixeira disse, ó, pessoal do compilado do Código Fonte TV, sou fã de vocês desde o início e adoro o trabalho que fazem. Tem uma sugestão para aprimorar ainda mais o formato, pelo menos na minha visão, que tal incorporar ilustrações gráficas ou fundo de tela dinâmico para complementar as explicações nas mudanças das tecnologias. Por exemplo, ao abordar as mudanças de dada tecnologia, seria muito útil ter uma analogia visual ou um esquema gráfico que diferenciasse como funcionava antes e como funciona agora. Pô, bem interessante. Entendo que algumas dessas mudanças são muito detalhadas e outras são abordadas no Código Fonte TV. Mas algo mais simples poderia agregar muita compreensão. Talvez usando o fundo do cenário de vocês. Acredito que isso traria uma dinâmica inédita ao conteúdo. Pois, embora a gente ouça com atenção, para quem acompanha também pelo YouTube, elementos visuais tornariam a compreensão das novidades muito mais imersiva. O que vocês pensam a respeito? Eu sou totalmente favorável. O problema Eu adorei a sua ideia. O problema disso tudo é a gente conseguir implementar. Verdade, para cada notícia, na agilidade que as notícias saem, que a gente tem que preparar esse conteúdo. Então, eu não sei se a gente consegue colocar em prática, mas a ideia é excelente. Aqui no compilado, em especial, né, poxa, a gente começou o compilado focado como podcast. Então, não tinham muitos elementos visuais, né, justamente porque era para quem estivesse ouvindo o compilado. Até hoje, a gente ainda tem muito essa preocupação de deixar bem confortável para quem está ouvindo, mas a gente já coloca muitos elementos visuais. De fato, não chega a ter esse nível de ilustração para cada uma das matérias. Mas a gente gostou da ideia. A gente vai pensar aqui no que dá para a gente colocar isso em prática. Mas, de qualquer forma, até para o Código Fonte TV, a gente pode trazer alguma coisa aqui dessa sugestão que você disse, que aí por lá a gente consegue elaborar um pouquinho mais, justamente porque tem mais tempo ali para trazer para você, né? Como a gente se limita aqui às notícias da semana, a gente faz toda essa parte de curadoria das notícias, revisão e muito mais trabalho que tem por aí. E aí fica muito difícil, né? Então, a gente tem que publicar ali num tempo rápido, para que a notícia não esteja tão envelhecida assim, né? Mas, realmente, cara, ficaria top, assim. A gente tem que pensar, né, numa forma de conseguir viabilizar isso. E o Navegue Web, no último compilado, assista o compilado e o Código-Fonte desde o início. O site Código-Fonte está comigo desde o início da minha carreira. Gosto demais de vocês. Por várias vezes subi a Petrópolis na esperança de, no acaso, encontrar vocês, mas infelizmente nunca deu certo. Agora vou ter que ir para minha terrinha tentar um dia apertar a mão dessas duas feras. Oh, que legal! Puxa vida, pena que nunca nos encontramos lá em Petrópolis. Mas qual é a sua terrinha? Eu não sei. Não sei, será que ele é daqui? De São José? Ó. Navegue Web. Se você for daqui de São José dos Campos, aí quando você vir, manda uma mensagem pra gente, manda lá para contato@códigofonte.com.br, diz: eu sou o Navegue Web, eu sou de São José dos Campos, faço questão da gente se encontrar, apertar a mão e tomar um café numa padaria aí. A gente tá ficando fera em padarias aqui em São José, verdade, tá? Viu? Então a gente recomenda a padaria pra gente se conhecer, tá? Agora sim, chegou o momento do sorteio.
Gabriel não consegue parar de comer as pipoquinhas. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Muito bom. Se você não sabe, toda semana tem um sorteio aqui de camiseta. A gente sorteia a camiseta do Código Fonte, do compilado. Nessa semana vamos sortear uma camiseta do compilado para todo mundo aí que comentou no episódio completo da semana passada, tá? Aí você pode usar qualquer comentário. O pessoal geralmente usa o hashtag Vem Camisa, tá? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, tá? E para você que quer fazer também parte do Clube dos Compiladores, aqui no YouTube tem um botãozinho Seja Membros, lá tem os níveis que você pode assinar. Cara, o nível inicial é bem baratinho mesmo, e aí você ajuda aqui o compilado, tem alguns benefícios, e um deles é um sorteio mensal, todo final de mês aí no último episódio, a gente sorteia livros e outras coisas também. Mas você pode, só comentando, você já pode participar do nosso sorteio. E vamos ver quem vai levar a camiseta. Tá aqui ó, pra você ver que é bem aleatório o botão, ó, toquei. E quem levou foi a Luana Gonçalves Ávila. Ela só botou só um coraçãozinho. Já Luana, basta, tá vendo? Já é o suficiente para você ganhar uma camiseta do Código Fonte. Então você entra em contato@códigofonte.com.br com seu endereço e o tamanho da sua camiseta pra gente enviá-la aí pra sua casa. Nesse caso, é uma camiseta do compilado, né? Isso. Ou do Código Fonte. Do compilado, né? Eu vejo qual que a gente tem em estoque feminino, mas acho que tem do compilado também, viu? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Mais uma semana aí de compilado. Estamos no episódio 194, estamos chegando no episódio 200. 200? Ih, vai ter algo especial, Gabriel? Pois é. Não sei. O que vocês sugerem? A gente não planejou nada. Boa ideia. Coloca aí uma sugestão pra gente. O que vocês gostariam de diferente no episódio 200 do compilado? Vai, dependendo do que você falar, a gente consegue fazer. Dependendo, é claro. A gente pode tentar viabilizar um convidado, de repente. Eu acho que seria verdade. bem legal, hein? Uhum. Então, deixa aqui nos comentários e a gente se vê. Vai pensando, tá? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.